Boa Isso. noite, gente. Eu sou o Eric Gomes e esse é mais um episódio do Live às 20, um bate-papo sobre fotografia. E hoje a gente vai conversar com Ivana. Ela é editora do projeto Everyday Brasil. Logo após essa edição, vocês podem assistir e compartilhar, indicar para as pessoas que queiram assistir. Vai ficar no meu Stories e na sequência eu coloco nas redes, no IGTV, YouTube e Facebook. Então chega lá, Eric Gomes Foto, que aí vai aparecer e a gente está lá. Ivana, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado e participar aqui com a gente dessa nossa edição. Já estamos no segundo mês, inclusive, de Live às Muito bom. 20. Toda semana uma pessoa nova aparece aqui para conversar com a gente. Boa noite, Eric. Boa noite a todo mundo que está por aí. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro, eu quero te dar os parabéns por essa iniciativa. É muito importante a gente manter a troca e o debate ativo sempre, mas nesse momento, mais ainda que estamos todos distantes um dos outros e todas as ações e as trocas estão feitas dessa maneira. Então, parabéns pela sua iniciativa. E é isso aí. Vamos aí. Massa, obrigado. Ivana, essa iniciativa, esses momentos de encontro, troca, tal, eu sempre acho muito importante. Inclusive, foi a forma que eu comecei na fotografia. Comecei a estudar e ter contato, mas inclusive a parte técnica da fotografia, porque eu nunca fiz um curso formal. Eu Uhum. fui aprendendo, eu conheci uma pessoa que me deu umas dicas da abertura, velocidade e sensibilidade de filme e tal. E aí larguei o pau a fazer. Isso eu já estava na faculdade, exatamente. Eu estava na faculdade de geografia. Eu sou formado em geografia. E aí depois eu tive acesso à internet e comecei a buscar outras coisas na internet, Uhum. livros, tutoriais, enfim. E aí, hoje, eu acho muito importante, assim, sempre achei importante, mas eu acho que hoje chegou o momento de eu começar a provocar esses lugares de encontro, sabe? E aí eu queria Sim. saber de tu, como foi que tu começou nessa... Na verdade, como foi que tu começou? Mas o quê? Eu já comecei tanta coisa. Desde a Exato. Como foi que fotografia, tu o começou? everyday, você quer saber o que exatamente? O Everyday e a fotografia terminam ali chegando junto, né? Queria que tu se apresentasse primeiro, desculpa, e falasse assim, como foi esse começo? Tá, lá atrás, você diz. Hum. Tá. Isso não estava combinado. Não. Eu tô brincando. Vou dar uma de louca, dar uma de louca, Regina Duarte. É. Então, eu sou do Sul. Eu vim morar em São Paulo há mais de 20 anos. Eu trabalhava como atriz, olha só. E, enfim, por circunstâncias da vida, eu fui. Eu fui estudar fotografia, mas eu fui estudar fotografia no momento em que eu não tinha, assim, muita certeza que eu ia virar fotógrafa. Mas, resumindo a história, eu me encantei com a fotografia, mas isso bem lá atrás, no começo dos anos 2000. Aí eu deixei de ser atriz, que era uma coisa que eu já não queria continuar. E comecei a trabalhar como fotógrafa. E aí teve um longo caminho, várias coisas, trabalhei em vários segmentos, em alguns veículos, trabalhei, enfim. Mas há alguns anos atrás eu tenho me dedicado, eu tenho trabalhado na fotografia. Atualmente eu fotografar mesmo, eu não sou mais atuante fotografando. Eu trabalho na fotografia de várias formas, como editora, curadora, em produção de eventos de fotografia, enfim, eu sou no mundo da fotografia, mas não exatamente fotografando. E é isso, e hoje, há quase 6 anos, eu sou editora do projeto Everyday Brasil, que é um projeto global de fotografia, no qual acho que a gente vai falar sobre ele, né? Exato.
Eu queria que tu falasse assim, como foi que surgiu o Everyday Brasil? Ele não é o primeiro, ocorreu algo antes, né? Não. O Everyday Brasil, ele faz parte de um projeto global de fotografia, que tem representação em vários países atualmente. Começou na África, por meio de dois fotógrafos norte-americanos, o Austin e o Peter. Eles foram morar e trabalhar na África. Então, o primeiro é o Everyday África. E eles começaram o projeto em 2012, morando na África, porque eles sentiram necessidade de mostrar o país que é geralmente que tem esses clichês que são geralmente atribuídos ao continente africano, como fome, miséria, conflitos, e eles sentiram necessidade de mostrar o país de uma maneira mais autêntica, né, fora desses estereótipos. Afinal de contas, as pessoas têm seus trabalhos, as suas vidas, o seu lazer, a sua casa, a sua família, e eles começaram o projeto ali, com esse objetivo. Isso em 2012. O projeto, hoje em dia, é um projeto muito conhecido, tem representações em muitos países, no Japão, Rússia, México, Afeganistão, Paquistão, Irã, Argentina, Chile, enfim, são muitos. Inclusive, tem o site do Everyday Projects, que é everydayprojects.org, vocês podem entrar lá, e lá tem os Everydays oficiais. É bem interessante, everydayprojects.org. E lá tem esses everydays, esses países e regiões que são os everydays oficiais. Enfim, começou dessa forma, e o objetivo principal é mostrar, por meio da fotografia documental e fotojornalística, o dia a dia do país de uma maneira autêntica mesmo, longe de reducionismos, de clichês, estereótipos, e começou dessa forma. Com o passar dos anos, foram surgindo outros países interessados, inclusive o Brasil. Eu comecei o Everyday Brasil em 2014, e é isso mesmo, assim, o conceito e o objetivo geral do projeto é de expandir o conhecimento sobre o país, gerar reflexão sobre a nossa cultura, as pessoas, os lugares, os modos e os meios de vida e acontecimentos pontuais. E isso é através da fotografia documental que é produzida atualmente no país. Então, nós temos eu estou indo muito rápido, você quer fazer? Fica à vontade. Fica à vontade. Então, a ideia é mostrar o cotidiano do país por meio da fotografia que é produzida atualmente no país, ou seja, boas histórias importantes de serem mostradas, expostas, aliadas a boas imagens. E atualmente, desde sempre, né, a gente vai fazer 6 anos já de Everyday Brasil, esse ano, e a gente tem, a princípio, um time fixo de fotógrafos e fotógrafas em todas as regiões do país. A gente tem o site também, o everydaybrasil.org, lá tem uma aba com o nome dos fotógrafos e fotógrafas que participam, que são colaboradores fixos, digamos assim, do projeto. Porém, a gente tem essa rede de fotógrafos pelo país, esse vínculo, né, com esses fotógrafos e fotógrafas, mas a gente não publica apenas material desses fotógrafos colaboradores fixos. A gente publica também, eventualmente, materiais que... Todo dia a gente recebe material de fotógrafos e fotógrafas do Brasil todo, querendo participar, querendo sugerir pauta, querendo mostrar alguma coisa que está produzindo, que está em progresso, ou que produziu. E, então, assim, é bem aberto nesse sentido. A gente tem esse time fixo de colaboradores porque é importante que a gente tenha essa rede, porque eu vou dar um exemplo. Entre outros exemplos, um que é bem importante é, por exemplo, se acontece alguma coisa agora em Salvador, em Porto Alegre, a gente tem gente lá que provavelmente vai cobrir, se for um acontecimento assim, pontual, importante. Então, a gente aciona esses fotógrafos ou fotógrafas, colaboradores que a gente tem, então a gente sabe que a gente vai
ter esse material, a gente vai poder publicar esse material. Mas essa colaboração, ela é, ela é bem assim aberta mesmo. Assim. A gente, inclusive, quem está assistindo a gente agora, quem tiver interesse em participar, apresentar o material, mostrar para a gente, é só entrar em contato, logo eu posso dizer como que esse contato pode ser feito, mas o compromisso do Everyday Brasil, ele está aliado a isso mesmo, com boas histórias, histórias que sejam importantes serem expostas, os nossos temas, os temas que o Everyday Brasil trata, basicamente, são as questões sociais, direitos humanos, isso abrange moradia, trabalho, saúde, educação, entre outras coisas. Então é isso. Vamos conversando e eu vou falando mais. Vamos, Acho que é mais vamos fácil. sim. Daqui a pouco vai começar a chegar um bocado de pergunta aí das pessoas que estão entrando, participando. Fiquem à vontade, perguntem que daqui a pouco, enquanto, enfim, aqui durante a conversa eu vou lendo e vou separando as perguntas e a gente faz. Eu queria saber, eu tomei conhecimento lá atrás do Everyday e vários outros, e entre eles o Everyday Brasil, por conta da hashtag. E Uhum. aí, né, tem a hashtag. E aí, Sim, na época, eu tinha a impressão de que bastava, eu não entendia exatamente como funcionava, que bastava colocar hashtag, que de repente poderia aparecer ali, sim ou não. Como é que funciona essa a curadoria. hashtag? Isso. Então, é legal falar disso, porque assim, a hashtag, ela funciona bastante para os dois lados. Porque se as pessoas que querem passar a colaborar com o EVD e mostrar o seu trabalho, usar hashtag em suas publicações funciona muito, porque isso aparece, é inevitável que a gente não veja, entendeu? Então, é um caminho bem assim imediato para que a gente conheça o trabalho das pessoas, a hashtag. Então, uma das formas a gente conhecer trabalhos de fotógrafos e fotógrafas que a gente ainda não conhece, afinal de contas, o Brasil é um país enorme e tem muita gente produzindo, de norte a sul do país, tem muita gente produzindo coisas ótimas e muitas vezes essas pessoas elas não têm o trabalho, não tem visibilidade. Então, um dos intuitos também do projeto é dar visibilidade a fotógrafos e fotógrafas que estão em atividade no país e que não necessariamente são pessoas que têm o seu trabalho mostrado, publicado. Então, uma maneira que a gente também tem de conhecer mais e mais profissionais é a hashtag. Muita gente que hoje faz parte do time. Acho que cortou, pelo menos aqui para mim, aparece que ela caiu, a conexão dela. Um instante, gente, porque caiu, Ivana caiu, e eu tô tentando chamar ela de novo, tá? Um instante só. Ela não tá aparecendo para mim aqui ainda. Foi, Ivana caiu. Eu tô tentando chamar ela de novo, que ela não tá aparecendo aqui para mim. Um instantinho só. Deixa eu ver se eu falo com ela pelo Zap.
Aqui, chegou. Agora, convidando de novo, um instante. Gente, Oi, espera aí que ainda tá cortando. Tá voltando. Tô só com o teu áudio cortando. Ainda não conseguimos conexão. Deixa eu te chamar de novo. Espera aí que eu tô chamando ela de novo, tá? Chamando Ivana. Aqui, apareceu. Olha aí, estabelecendo conexões. Oi, acho que foi agora. acho que foi, que É, saco. acontece. De vez em quando acontece. Não sei o que que é, se é muita gente usando a internet ao mesmo tempo nesse momento, Pode quarentena. ser. Dá uns paus às vezes. É, a gente Bom, estava mas falando da vamos. hashtag e da importância de usar ela porque. É uma maneira bem eficiente da gente conhecer o trabalho, o que está sendo produzido atualmente. E também, assim, dá para seguir a hashtag, né? As hashtags das páginas. Então, as pessoas que seguem essa hashtag, seguir a hashtag também é bastante legal, porque as outras pessoas também vão se conhecendo e conhecendo os outros trabalhos, então forma-se essa rede. E então é legal se a pessoa quiser mostrar que a gente conheça o trabalho, usar a hashtag, mas pode os materiais, a apresentação de trabalhos podem chegar para a gente de várias maneiras. A pessoa pode mandar um e-mail para a gente, muita gente escreve no e-mail, o e-mail é rvdbrasil.gmail.com, mandar material, se apresentar, dizer do que se trata o material. Também pelo direct do Oi, Ivana, Instagram. tá travando. O pessoal tá falando aqui. Acho que tá travando para todo mundo, não é só para mim. Caiu de novo. Aqui tá ok. Oi? Aqui tá ok, tô te, tô te ouvindo. O pessoal tá falando que tá travando. Tá ok para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo ver e ouvir Ivana? Vamos lá, tentar novamente. Olha aqui. Foi, travou. Eu convidei ela de novo para participar. Esperando ela receber a notificação para aceitar. Caiu de novo. Aqui. Acho que agora a gente volta. Vamos lá.
Não está acontecendo. A gente não está conseguindo conexão com Ivana. Olha, será que agora foi? Não estou te ouvindo. Está travado, inclusive. A imagem está congelada e o áudio cortando sempre. E agora, o que que a gente faz? Caiu total. É, eu também tô achando que o sinal dela tá ruim. Eu tô pensando que é isso também. Poxa, aconteceu a mesma coisa na edição com Priscila. Foi bem difícil a conexão. Agora vai. Eu acho que agora vai. Agora chegou com força e Ah, com que vontade isso! e decisão. Não, vontade de volta, gente. Volta, volta, tá tudo certo. O povo tá voltando, olha lá, estamos de novo com 30 pessoas, 30 e pouco. É, a gente tava falando da hashtag, da importância de colocar hashtag. Das várias formas de da gente conhecer novos trabalhos, Isso. como podem trabalho para a gente. Então, a hashtag é uma das formas para a gente conhecer o trabalho de quem quiser apresentar o trabalho para a gente. Também mandar o e-mail, usar o direct do Instagram. São várias as formas que nos chegam pessoas novas, materiais novos. Se por um acaso a pessoa estiver cobrindo uma coisa pontual que está acontecendo hoje no país, ou se estiver produzindo um material que esteja em sintonia com a proposta do projeto, pode entrar em contato com a gente por esses meios, assim, mandar o e-mail, o direct, a gente sempre responde e a gente sempre está interessado em conhecer novos fotógrafos, fotógrafas e saber o que as pessoas estão produzindo por aí nesse país que é enorme e tem muita coisa a ser dita, mostrada, discutida, questionada e, enfim. Mas É uma coisa que você falou logo no início da apresentação do projeto é que faz parte de uma rede, né? Pelo que eu entendi. Porque tem o Everyday de outros países. Aí como é que isso funciona, essa conexão de vocês? Então, o Everyday Brasil, assim como os outros Everydays, fazem parte do Everyday Projects, que é um projeto global de fotografia que tem esse objetivo de mostrar o dia a dia local de uma maneira real, autêntica. E, enfim, tem o Peter e o Austin são os fundadores do projeto geral. E a gente tem, sim, com o Peter e o Austin, a gente tem contato sempre. E tem alguns everydays que a gente tem mais contato, tem uns que a gente tem amizade, são muitos, né? Mas, assim, faz algumas trocas. Por exemplo, toda quinta-feira, a grande maioria dos everydays, o Everyday Brasil, inclusive, a gente publica toda quinta-feira uma foto de um everyday amigo. Então, amanhã, por exemplo, a gente vai publicar uma foto do Everyday Guatemala. Então, rola essas trocas. E a gente tem um grupo no WhatsApp com os editores dos Everydays do mundo. Então, a gente está sempre conversando por lá. No Facebook tem um grupo fechado com os fundadores e também os colaboradores dos Everydays. Então, a gente está sempre publicando coisa lá, postando, conversando, discutindo as ações que vão sendo feitas dos Everydays em geral, Uhum. sendo lá. Enfim, a gente está assim, sempre, sim. Massa. Tu falou também da rede dos colaboradores fixos, né?
Você até citou um Uhum. exemplo, precisando de alguém de Salvador, precisando de alguém de BH e tal. E aí ocorre a pauta. Assim, aí eu queria saber como é que funciona essa publicação desse material que foi pautado. Para onde é que ele vai? Vocês botam só no site de vocês? Ou esse ali também vai para algum veículo de comunicação? Como é que é isso? Não, o nosso veículo é o Everyday Brasil, né? É, o Instagram é a plataforma principal do Everyday em geral, do Everyday Project. Uhum. Ele é a plataforma principal de todos os Everydays. Mas a maioria, não sei se é a maioria, mas alguns Everydays, incluindo o Brasil, tem site. Então, assim, diariamente nós publicamos, nós fazemos duas publicações, uma de manhã e uma no final da tarde. São publicações programadas anteriormente, que a gente passa, eu e a Lívia, que inclusive daqui a pouco eu vou falar da Lívia, que trabalha comigo no Everyday Brasil. A gente tem esse planejamento, essa programação da semana, mas às vezes acontece alguma coisa, a gente tem a foto da tarde programada, mas aí acontece alguma coisa no país, em algum lugar, aí tudo muda, aí a gente corre atrás do material para falar sobre aquele assunto. Não existe nada que aconteça de importante no país que a gente não exponha, que a gente não publique. Certo. Mas esse material é publicado no Instagram do Everyday Brasil e no site, a gente tem um site, o site é um ano e meio e a gente fez o site sobretudo porque para a gente poder fazer publicações mais extensas, mais completas, com mais fotos, com mais tratando o assunto com mais profundidade, um texto mais demorado, que pode ser sobre um assunto específico, ou sobre entrevistando algum fotógrafo, fotógrafa, apresentando o trabalho desse fotógrafo ou fotógrafa, para dar um exemplo. A última publicação que a gente fez no site foi semana passada, que foi um material do Antonello Venere, que é um fotógrafo. Ele é italiano, mas ele mora no Brasil há alguns anos, e ele é colaborador do Everyday Brasil, e ele ele está documentando os trabalhadores essenciais e informais nesse momento de pandemia. Então, a gente fez uma publicação com mais de 15 fotos, com texto, e aí a gente faz uma chamada no Instagram também, mas o site ele serve para isso, para ser uma publicação mais demorada, uma publicação que se aprofunde mais naquele assunto, porque o Instagram ele é incrível, ele é ótimo, mas ele é aquela coisa mais rápida, mais imediata, e também você pode colocar no máximo até 10 fotos, até 2.200 caracteres, então ele tem uma limitação, embora ele seja é, ótimo, maravilhoso, Uhum. principalmente para a gente que é da fotografia, e é uma ferramenta, uma plataforma muito importante, mas o site é para isso também, serve para isso. Mas o Instagram, ele é onde as fotos, para onde as fotos vão imediatamente. Todas as publicações são feitas lá e algumas, pontualmente, a gente publica no site. Entendi. Olha, tem duas pessoas aqui com perguntas em comum, de certa forma. Genilson Guajajara falou: quero ser colaborador. E na verdade foi uma afirmação, não foi uma pergunta. Mas aí Matheus Daff fala: como faz para ser um colaborador? Então termina sendo comum, né? Tá, A ideia dos dois. eu já disse um pouco sobre isso, mas talvez eles não estivessem entrado ainda. Então, como eu estava contando aqui para o Eric, a gente está sempre aberto a conhecer novos trabalhos, novos fotógrafos e novas fotógrafas. E isso pode se dar de várias formas, pode ser pontualmente, se você estiver cobrindo alguma coisa aí na sua cidade, que você acredite que esteja em sintonia com a proposta do projeto, entre em contato, manda esse material para a gente, se apresenta qual é esse material. Se você estiver produzindo alguma coisa, documentando alguma coisa que vai levar um período maior, também pode ser interessante. E, enfim, essa colaboração fixa, ela se dá com o tempo, assim, os vínculos que a gente vai tendo com o fotógrafo, vai conhecendo o trabalho dele. Claro que a gente já conhece muitos fotógrafos e fotógrafas, né? Mas como eu disse anteriormente,
o país é enorme, tem muita gente boa produzindo, e muitas vezes sem ter como dar visibilidade a esse trabalho que está sendo produzido. Então, a gente também tem essa função, a gente gosta de repetir isso, uma das funções, um dos objetivos do EVD Brasil é dar visibilidade à pessoa que está lá em Roraima, que está no Acre, que está no interior do Rio Grande do Sul, porque, né, num país desse tamanho tem muita coisa boa sendo produzida, mas nem sempre você consegue expor, né, mostrar para todo mundo o que está sendo feito. Claro que com a internet isso mudou um pouco, mas ainda assim, o EVD Brasil serve também como essa vitrine, assim, para falar do país, das questões urgentes do país, e também das pessoas, de como elas vivem, do que elas fazem, do lazer delas, onde elas moram, como é que é a luta diária delas, enfim, uma infinidade de Uhum. coisas, muito abrangente. Mas ele também serve para jogar luz nesses profissionais que estão por aí, no Brasil afora, produzindo. Então, assim, vocês sempre sintam-se muito à vontade de entrar em contato com a gente para apresentar o trabalho de vocês. E esse contato pode ser feito por e-mail, que é o everydaybrasil@gmail.com, pelo direct, mas, sobretudo, usem a hashtag everydaybrasil, porque aí é uma maneira muito eficiente do trabalho chegar imediatamente para a gente e a gente ter contato com ele. Tá bom. Tem aqui foto.anderson. Fez uma pergunta que eu acho que já foi respondida antes. Como funciona o Everyday, uma agência colaborativa? Você já explicou o projeto. Então, Anderson, por favor, aí eu vou botar logo na sequência, assim que acabar, eu vou colocar no Stories, e aí tu dá uma olhadinha lá, que vai estar lá. Eu estou falando isso porque eu sei que tem outras perguntas e o tempo é curto, a gente já tem 36 minutos de conversa, aí pode Já ocorrer conversa entre aspas, né, que a gente caiu algumas vezes, mas já está em 36 aí de exibição. E aí a pergunta seguinte dele é: que tipo de retorno há para o fotógrafo ou fotógrafa? Eu não sei, se eu tiver errado, por favor, foto.anderson, me corrige. Eu penso que ele está fazendo uma pergunta numa questão monetária, financeira, se existe esse retorno, porque o retorno da visibilidade você já falou, inclusive falou agora há pouco. olha, se a pergunta dele é se esses fotógrafos são remunerados pelo Everyday Brasil, se é isso que ele está perguntando, Hum. não. O projeto ele não tem diretamente essa função. O que acontece é assim, que dando visibilidade para os fotógrafos, o trabalho deles pode aparecer mais. E sim, a gente faz algumas ações, a gente fora da internet, que sim, pode trazer esse retorno. Agora mesmo a gente fez uma seleção de fotografias para a NPR, que é uma rede de notícias dos Estados Unidos. Eles estão fazendo umas publicações especiais sobre esse momento de pandemia, por meio de imagens de fotógrafos. Eles estão fazendo isso em vários países, na Itália, no Irã e por aí vai. E aí eles fizeram aqui uma sobre o Brasil, sobre esse momento do Brasil, e o EVD Brasil fez uma seleção de imagens, de fotos, né, de fotógrafos e fotógrafas que são colaboradores do EVD Brasil e que estão documentando esse momento. Então, aí a gente fez essa seleção, a gente vendeu essas fotos. Então, isso acontece, mas ele é indiretamente e não diretamente. O EVD Brasil ele não remunera ninguém pelas fotos. Não é assim que funciona. E não só o EVD Brasil, o EVD Projects. Então, esse retorno financeiro que ele perguntou pode acontecer, mas de uma maneira indireta. O EVD Brasil é uma vitrine, Aham, eu entendi. Então, ou indireto dessa forma, o trabalho do colaborador ou colaboradora está ali sendo mostrado e pode ser que ali, dali para frente,
chama a atenção de alguns outros trabalhos de por fora e aí chame. O outro indireto, se eu não me engano, foi nesse exemplo que você trouxe desse grupo aí que ela caiu. Deixa ela voltar. Ah, voltou. O outro exemplo que eu acho que foi indireto, que é uma maneira indireta, esse exemplo que você disse agora dessa agência que queria um recorte, que estava pegando do Irã também, e aí foi vendido, e aí foi uma forma indireta que terminou ocorrendo a remuneração. E eu acho que existe também a loja, né? A loja que tem no site de Eu vocês. ia falar, a gente tem, no nosso site, a gente tem uma lojinha que as fotos que estão no site são fotos que a gente já tem os prints, já estão com a gente. Então, se você quiser comprar, se a pessoa quiser comprar, a gente já tem essas fotos aqui para mandar. Mas, além das fotos que estão lá, se as pessoas tiverem interesse, falar, não, eu vi aquela foto, eu quero comprar aquela foto. Aí a gente faz esse intermédio com o fotógrafo e, e manda essa foto para onde a pessoa estiver. E a gente também participa de feiras e de eventos voltados para fotografia, aonde a gente também vende fotos. Então tem essa forma também. Entendi. Tem um comentário aqui de Tiago, que é Tiago Henrique, que ele é colaborador de vocês, inclusive, está lá na lista. Sempre lembrando que grandes histórias nunca acontecem sem que pequenas histórias tenham acontecido antes. Então é sempre importante documentar o que acontece na sua cidade ou bairro. Eu acho muito importante documentar. Além disso que ele falou, eu complemento assim, no sentido de registro, sabe? Eu sempre tive muito esse negócio em mim de, de como era aquilo que, sei lá, há 50, 60 anos, eu nem era vivo, nem era nem nascido nessa época. Então, como era, né? Se não tivesse essas pessoas que estavam ali documentando, fazendo por vontade, enfim, lá, tendo a sua instiga, ir lá documentar, registrar, a gente não saberia como era hoje, né? Eu acho massa isso também. É a história, né? Assim como daqui, como você falou, daqui 50 anos a gente vai ter essa documentação, que é nada mais do que uma documentação histórica, né? Seja sobre o bairro, a cidade, uma comunidade, uma cidade maior, uma cidade menor, uma região, enfim. A fotografia, ela tem essa função também, ela tem esse poder. É. Por exemplo, eu paro para pensar de como era o meu bairro, a minha rua, onde eu morei, e como é hoje, e eu lembro, poxa, eu não tenho nenhuma imagem disso daquela época, por quê? Sim, eu sei por quê, né? Que nem câmera eu tinha. Mas, enfim. Mas é isso, assim, me traz. Então, hoje em dia, muitas vezes eu tô. Agora não, porque eu estou em quarentena, estou trancado dentro de casa. Muito Em bem. tempos normais, eu estou andando, e aí eu estou fotografando até outdoor, olha assim, aquilo ali é interessante, isso um dia vai valer a pena ser mostrado. Eu faço muito Uhum. isso com o meu celular, que eu faço assim, eu ando muito mais fotografando com o celular do que com a própria câmera. A câmera só sai se for alguma pauta fechada. Uma outra coisa, Ivana, que eu percebi que aconteceu recentemente com um projeto em que vocês participaram junto com a Magno. Explica pra gente, por favor, como foi e se ainda está acontecendo, como foi que ocorreu essa parceria aí, por Ele favor. o Everyday Projects faz algumas parcerias durante o ano e a Magnum uma vez por ano a Magnum faz essa parceria e vende fotos deles, do acervo deles, do portfólio deles, da agência, junto com alguma outra plataforma, organização. Então, todo ano eles fazem isso e eles vendem fotos por US$ 100. E esse ano eles fizeram com o Everyday Projects. E durou uma semana só. E Ah, foi agora só tá assim. rolando, durou só uma semana, é sempre uma semana. E é importante você ter falado isso, porque agora tá rolando uma ação bem legal, que é. Deixa eu abrir aqui para explicar direitinho para vocês, porque é uma coisa que vale a pena para todo mundo saber, todo mundo participar. Eles estão, o Everyday Projects, em parceria com duas plataformas de audiovisual, que é a Catlight e a Disturb.
Eles estão à procura de histórias que abordem as principais mensagens de defesa da saúde pública em resposta à pandemia que a gente está vivendo. Então, as pessoas podem mandar trabalhos em vários formatos: fotografia, vídeo, pintura, desenho, quadrinhos e até memes. Hum. E os trabalhos selecionados vão ser divulgados, apresentados nas redes sociais do Everyday Projects e também projeções, murais, enfim, de várias formas. Então, é uma coisa bem legal para quem estiver produzindo aí, nesses diferentes formatos, nesse período que a gente está agora. É só entrar no site do Everyday Projects, que bem na hora que você abrir é a primeira coisa. É everydayprojects.org. No Everyday Brasil também a gente publicou no nosso feed. Pode entrar lá, porque lá está em português também, além de inglês, então de repente vale a pena dar uma olhada. Então, essas ações sempre rolam, essas parcerias. E uma coisa que, já que o nosso tempo está acabando, né? Faltam 15 minutos ainda. Então, Dá uma para. coisa que eu acho importante a gente falar, desde a segunda quinzena de março, mais especificamente na semana do dia 16 de março, a gente começou a publicar todos os dias. Quem acompanha o Everyday Brasil deve ter percebido isso. A gente está publicando só sobre a pandemia, as publicações que abordem esse período que a gente está vivendo agora. As pessoas estão em casa e devem ficar em casa, quem puder, mas muitos fotógrafos e fotógrafas estão na rua, nos hospitais, documentando o que está rolando aí. Então, a gente tem publicado abordado de várias formas. Os trabalhadores que estão na rua, os trabalhadores essenciais, os trabalhadores informais, os profissionais da saúde, o pessoal na periferia. Hoje a gente publicou umas fotos do Pedro Biava de moradias e moradores ribeirinhos que moram no Rio Solimões, que são pessoas que estão super vulneráveis, que vivem numa situação precária e nesse momento estão mais vulneráveis ainda. Então, a gente está só falando disso, a gente tem recebido, como sempre, bons materiais todos os dias, mas a gente, de outros assuntos, mas a gente está só focando nessa questão da pandemia porque a gente acha que não tem como a gente não falar disso nesse momento, a gente ainda não acha que tem como mudar de assunto. É isso aí, eu acho importante falar desses fotógrafos e fotógrafos que estão na rua documentando isso. O Rafael, são muitos, mas quero falar do Rafael Alves, que é um fotógrafo colaborador nosso, um fotógrafo muito competente, talentosíssimo, e um De querido. Manaus, né? Manaus é um lugar onde as pessoas estão morrendo numa velocidade chocante, e ele está documentando essa situação, as pessoas sendo enterradas dessa maneira hostil. É muito triste, mas é um trabalho muito forte e muito importante, porque a situação que a gente está vivendo agora está expondo e revelando todas as mazelas sociais do nosso país. Então, a gente acha que é a nossa obrigação expor isso, mostrar isso, falar disso, nas suas mais variadas formas. Seja as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão desobedecendo a questão do distanciamento social, as pessoas que estão nas suas casas, as pessoas que estão morrendo. E é isso, eu acho bem importante falar disso, quero dar os parabéns para os fotógrafos e fotógrafos que estão na rua nesse momento, documentando. Rafael Alves vai estar com a gente no dia 27. Essa semana agora, a próxima, a outra. Vai ser ele. Direto lá de Manaus. Com fuso horário e tudo. Hã? Com fuso horário e tudo. Lá tem fuso horário, é diferente.
O É, Rafael é uma pessoa muito querida mesmo, e uhum. ele é muito firmeza, ele é muito parceiro nosso, muito mesmo. Ele tem um trabalho incrível, tem umas fotos bem massa. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho dele. Olha, tem É. aqui umas perguntas. Ana Lira está perguntando. São três perguntas que ela mandou, então vou dizer as três logo de uma vez, por favor. É aqui como ela sustenta a plataforma. É, e como é o código de ética deles, no caso o Everyday Brasil, em relação a quem colabora. E aí a outra pergunta dela e como é o processo de proteção de quem fotografa? Não sei se eu consegui falar de modo que você entenda. É, Como é que se sustenta a plataforma, qual é o código de ética em é, relação aos colaboradores e mas em qual relação a proteção de quem está na rua. à proteção, como eu entendi, sim. Será? É o processo de proteção de quem fotografa. Eu acho que nesse caso agora em relação à pandemia, se não for isso, Ana, por favor, tu me corrige, alguma coisa ligada à EPI, assim como é essa proteção de quem está ali fotografando na rua hoje, nesse momento, né? Então, Fotografando a pauta Covid. tá, entendi. É, o projeto, acho que quando ela quer dizer de se sustenta, ela está querendo dizer de como perguntaram agora há pouco, né? De Como se sustenta remuneração. financeiramente o projeto como um todo. Ela não está É, perguntando do colaborador e nem colaboradora. o projeto em si, ele não gera nenhuma renda. Como eu expliquei agora há pouco, não diretamente, ele gera indiretamente por os trabalhos que surgem para a gente, para o Everyday Brasil, para fazer como curadoria, mas diretamente ele não é baseado nisso, a gente não paga os fotógrafos, não é, e o projeto é assim de modo geral, no mundo todo ele é assim. E não é que a gente não paga os fotógrafos porque a gente não quer pagar os fotógrafos, a gente gostaria muito. Ano passado a gente passou o ano todo indo atrás de instituições para a gente poder ter condições de até de produzir conteúdos próprios com os fotógrafos colaboradores que a gente tem, mas por enquanto a gente ainda não tem essa verba. Então é um projeto completamente colaborativo e é um projeto de curadoria. A gente publica o material, os materiais na página dos fotógrafos que já estão ali produzindo. Então, é um processo de curadoria. Por exemplo, vou dar um exemplo que de repente seja mais fácil. O Rafael, que eu citei agora, que está documentando a situação da pandemia em Manaus, ele já está fazendo isso. Ele não está fazendo isso pelo Everyday Brasil, que é algo que a gente futuramente gostaria de poder fazer. A gente poder remunerar alguém, a gente criar pautas, remunerar o fotógrafo, escolher o fotógrafo, esse trabalho que a gente está pensando tem a ver com aquele fotógrafo ou aquela fotógrafa, aí pautar isso e aí remunerar. A gente ainda não pode fazer isso, embora seja algo que a gente deseje muito. Então, o nosso trabalho agora, ele é de curadoria. Essas fotos esse material que o Rafael está produzindo, ele já estaria produzindo. Mas ele também colabora com esse material com a RVD Brasil. Então, essa questão do fotógrafo, da gente oferecer essa proteção para o fotógrafo na rua, ela não acontece porque ele não está ali exatamente pelo EVD Brasil. Mas sim, muita gente vai cobrir alguma coisa, independente da pandemia, e oferece para a gente primeiro. Ó, eu fiz isso, mas a pessoa é uma colaboração espontânea e combinada também, porque nós já estamos 6 anos fazendo isso, as pessoas trabalham com a gente, gostam de estar colaborando com a gente, mas é dessa forma. Eu não sei se eu respondi exatamente o que ela tinha perguntado, Eu acho que ela ainda está online, aí ela se manifesta mas a gente tem 7 minutos. se está contemplada ou não. A gente tem 7 minutos, exatamente.
Vamos começar a se despedir, né? Porque daqui a É. pouco acaba. Nossa, é meio confuso, né? Aí caiu e, ai, meu Deus. Aí ela está contemplada, super. Ela acabou de comentar aqui. Ivana, antes, gente, como eu falei logo no início, e eu já, enfim, quem tem acompanhado sabe, eu tô de quarentena desde o dia 15 de março, mais ou menos. Que eu não saio de casa, só para estritamente necessário e sempre assim com o tempo muito cronometrado, para evitar passar muito tempo exposto. E aí, Uhum. com isso, e por conta do Covid, todas as minhas pautas caíram, todos os trabalhos que eu tinha para esse primeiro semestre, eles acabaram, assim, caíram. Foi tudo cancelado. E aí eu fiz uma rifa não, fiz duas, divulgar, né? Eu fiz duas rifas para tentar minimizar essa situação. Então tá lá aqui no meu perfil do Instagram, entra, dá uma olhadinha lá. Tem duas rifas, tem um vídeo explicando tudo isso e tem duas fotos que estão sendo rifadas. Cada rifa elas tem uma meta de 60 senhas para ser vendidas. Então uma já está bem próximo de acabar e assim que acontecer a meta eu faço o sorteio. E aí eu imprimo a foto e entrego na casa da pessoa através dos correios. E a foto vai impressa no papel 100% algodão, na impressão fine art e no tamanho A3. Dá uma olhadinha lá, por favor. Vou olhar. Essa grande Eric, abraço forte. Olha aí, Volner Dutra. Volner Dutra, esse cara foi meu amigo de sala de faculdade, na geografia. Professor de geografia, ele. Parecendo. É, esse episódio de hoje vai ficar disponível lá no Stories, assim que terminar aqui eu já compartilho lá. E na manhã, na sequência, eu já coloco nas redes, no IGTV, YouTube e Facebook. Então, compartilha, não deu para assistir agora, assiste depois, dá uma assistida lá e pode continuar comentando que aí eu vou respondendo. Eu acho que se Ivana tiver conseguir chegar até ela, a pergunta, ela provavelmente vai responder. Ivana, muito obrigado por ter participado. Muito Foi meio obrigado por. confuso, foi meio É, confuso, mas que deu eu acho que certo, né? a Eu confusão acho para que mim faltou foi um por monte de conta da coisa que eu queda, queria né? dizer, mas é assim mesmo. Ao vivo é Aproveita, assim. temos aí 4 minutos. Aproveita para falar o que quiser agora. Ai, não, não sei, na verdade, tinha um monte de coisa, assim, que eu fiquei meio desestabilizada, assim, a gente estava indo num fluxo e, mas é live, né? Isso. Eu acho que é isso, não sei. Deixa eu ver aqui, eu fiz uma colinha aqui, mas eu acho que é isso, olha, entrem no site também do Everyday Brasil, para conhecer o site também, everydaybrasil.org. A gente tem, como eu falei anteriormente, a gente publica, a gente faz publicações mais extensas, mais aprofundadas ali, tem bastante coisa legal na aba publicações, vocês vão ver. Também no site do Everyday Projects, que é everydayprojects.org, lá tem todos os Everydays oficiais. Conheçam os outros também, muito interessantes. E eu acho que é isso. Ana, tem 3 minutos ainda. Vou soltar aqui a pergunta de Ana Leira. Ela tem mais uma a você. Ela tem um projeto dela no projeto? Não entendi. Como é que é? Essa é a pergunta. Tem... A pergunta é exatamente assim. Ela tem um projeto dela no projeto? Eu penso que é assim, um projeto seu dentro do projeto Everyday Projeto meu Brasil. como fotógrafa, será? Pessoal, talvez seja Não, isso. o meu papel no Everyday Brasil é de editora e de curadora. E como eu disse anteriormente, há alguns anos já eu não tenho mais trabalhado na fotografia enquanto fotografar, tal. O meu interesse na fotografia, ele é completamente, hoje em dia, voltado para essa questão de edição, de curadoria, de pesquisa, para o mundo da fotografia, mas não exatamente fotografando. Se é isso que ela perguntou, espero que respondi. Ela falou logo aqui depois. Gente, muito obrigado. Para a semana, no dia 13, não, menino, para a semana, dia 20, a gente tem
nada mais, nada menos do que Nilmar Lage, lá de Minas Gerais, fotógrafo, que tem um trabalho aí muito bacana também na questão social, na questão de mineração, de atingidos por barragem, atingidos por mineração. E a gente se conheceu, a gente já se conhecia por Instagram, e aí terminou conversando que a gente fez parte de uma equipe de um trabalho que a gente estava prestando serviço. E aí, quando eu vi no grupo do WhatsApp, estava lá, "Poxa, a gente se conhece." Olha aí, Nilmar Lages. Tá bom, Muito Nilmar? bem. A gente te espera na próxima semana. Ivana, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês que estiveram aqui com a gente, participaram também, muito obrigado. E vamos manter essa quarentena, tá? Sempre que possível. Se não for possível, dá aquela forcinha para se manter em casa, que eu acho que isso é importante. A gente está num momento que, se nós não nos organizarmos enquanto comunidade barra individualmente também, pensando assim nesses grupos menores, acho que quem está aí no comando não vai se preocupar muito com a gente, não. Se a gente não fizer, a gente vai se Não, ferrar. não vai mesmo. Vai encerrar já Obrigada, já. obrigada a todo mundo que participou, que esteve aqui. Um beijo para todos. Se cuidem e fora Bolsonaro. Isso aí. Beijos, até mais. Tchau. Tá.